Ei, o que significa para você seguir a Jesus? Escuta aqui o Ronaldo. Para você, o que significa abrir mão da própria vida pela causa do Mestre? No Evangelho de Marcos, capítulo 8, e a gente está de volta a esse capítulo, lá nos versos 34 ao 38, nós temos a reprodução de um discurso contundente de Jesus. Numa conversa particular com os discípulos, Jesus afirma que se alguém quer segui-lo, deve primeiro negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para segui-lo. Jesus segue dizendo que se alguém tentar se apegar à sua vida, vai perdê-la. Mas se abrir mão de sua vida, por causa das boas novas, essa pessoa vai salvar a sua vida. E é também nesse contexto que Cristo questiona: que vantagem existe em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Afinal, não existe nada mais importante do que a vida da gente, né? E Jesus vai ao ponto. Essas palavras de Jesus são uma provocação necessária para os nossos dias. Afinal, o que significa seguir a Jesus no século XXI? O que significa seguir a Jesus no século XXI? A primeira coisa que salta aos olhos é o fato de sermos extremamente individualistas. Raramente notamos o outro. Raramente notamos a dor do outro. Sim, eu falo primeiro de reparar, de observar o que acontece ao nosso redor e notar quem está sofrendo pertinho da gente. A nossa cultura individualista, ela é aquela cultura em que vale o meu sucesso. Se para bater a meta de vendas eu tiver que seduzir um cliente para comprar um produto em 12 meses, em 24 meses, mesmo sabendo que a pessoa talvez tenha dificuldade para pagar algumas parcelas, eu vou usar todas as técnicas de persuasão e vou fazer o necessário para vender. Eu lembro agora de uma história de dias atrás. Eu fui até uma padaria dias atrás, e é uma padaria de pessoas que se identificam como cristãs. E eu vi ali um bolo de fubá e eu perguntei: é de hoje? A resposta: sim, foi feito hoje à tarde, só tinha aquele bolo. Eu levei o bolo para casa. Ao cortar, eu descobri mofo na parte de baixo do bolo. Ou seja, não era um bolo daquele dia. O que aconteceu? Não sei. Mas e aí? O que significa seguir a Jesus? Está pegando a ideia? Com frequência, nós temos uma ideia distorcida do que significa negar a si mesmo em nome das boas novas do Evangelho. Nós pensamos que isso significa evangelizar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas. E embora falar de Jesus para as pessoas seja parte da missão, a primeira e mais essencial forma de seguir a Jesus é viver uma vida que combine com o modo de vida do Cristo. Negar a si mesmo é, pelo menos para mim, o maior desafio da vida cristã. Porque trata-se de enfrentar as próprias vontades. Negar as próprias vontades. Fazer isso, fazer aquilo, cumprir uma regra aqui, cumprir outra ali, não é o problema. A gente faz, inclusive, sem vontade. Não é verdade? A gente faz as coisas, inclusive, sem vontade. O problema é adotar um modo de vida coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que o Cristo viveu. Quando Cristo disse, por exemplo, que o simples fato de odiar o meu irmão já se trata de um assassinato, ou seja, a gente já está descumprindo o mandamento não matarás, quando Jesus fez isso, ele ressignificou toda a interpretação da própria lei. Negar a si mesmo significa, na relação com o outro, querer para o outro o que eu quero para mim. O outro não fica com as sobras. A cultura meritocrática, inclusive, vai por terra. Eu quero e trabalho para que o outro tenha o mesmo que eu tenho. Foi esse pensamento que motivou pessoas da igreja primitiva a venderem seus bens para repartir com as outras pessoas. Está lá em Atos dos Apóstolos. Todos tinham tudo em comum.
Não havia espaço para que um tivesse muito e o outro ficasse com migalhas. Essa mensagem de igualdade, de amor, de cuidado pelo outro, a construção de uma comunidade completamente diferente de tudo que as pessoas já tinham, impactou o mundo da época. A mensagem do Cristo no Evangelho de Marcos, ela está diretamente relacionada à nossa busca por ganhar o mundo. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. E Jesus está confrontando isso. Ganhar o mundo é viver o que parece natural para as pessoas desse mundo. E Cristo está confrontando essa filosofia de vida. Ganhar o mundo significa lutar pelos ganhos materiais a ponto de deixar de cuidar das pessoas, porque cuidar das pessoas foi a prioridade de Jesus. Se queremos negar a nós mesmos para seguir a Jesus, significa viver uma vida de cuidado ao outro. Foi isso que Cristo fez. Ele deixou o céu em favor de nós, deixou o trono para pisar no mesmo chão de homens e mulheres que careciam de um Senhor. Hoje, quantos pais não têm tempo para seus filhos porque estão na luta por ganhar o mundo? E eu, inclusive, carrego minhas culpas por fazer isso. Hoje, quantos casamentos estão abalados porque falta tempo para cuidarem do relacionamento? Gente, falar de Cristo é fácil. Difícil é viver como Cristo viveu. Difícil é viver o Cristo na nossa vida, na nossa prática de vida. As pessoas estão cuidando de seus interesses. Nós estamos cuidando de nossos interesses. Cada um de nós individualmente, cuidando do seu próprio interesse. Cada um de nós deixa emergir as próprias vontades. Nós não estamos dispostos a negar a nós mesmos. Nós estamos ocupados demais. Ocupados com o trabalho, ocupados com a política, ocupados em brigar pelas coisas deste mundo e brigar com as outras pessoas pelas coisas desse mundo. Mas o apelo, o alerta de Cristo hoje segue o mesmo. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, tomar a cruz tem um sentido todo especial, não tem não? Implica, inclusive, em aceitar as dores dessa caminhada, para viver como o Mestre vivia. Pegou a ideia? Guarde essa mensagem no seu coração. Se abençoou você, curta, comente, compartilhe com outras pessoas. Abraços do Ronaldo. A gente se fala.